Oi, hoje vamos falar de reconto. Meu nome é Maísa e esse é o Porque Leio, um cantinho que eu criei com carinho para falar de livros. Eu sempre tenho pedido que vocês deixem algumas indicações do que gostariam de conteúdo que gostariam de ver aqui e recebi algumas ideias bem interessantes. Uma delas foi falar de reconto, porque no vídeo de Bookshelf Tour eu mencionei alguns dos livros que eram recontos. Gostei da ideia e selecionei uma quantidade grande de livros. E por conta disso eu vou mencionar rapidinho cada um deles, não vou me demorar não. Alguns deles eu ainda não li. Fiz uma pesquisa no YouTube e o que eu vi é que existem poucos vídeos falando de recontos e quando existem eles falam acima de tudo de recontos de contos de fadas. Como reconto na verdade é pegar elementos de alguma história e contar de uma forma diferente, né, usando todos esses elementos ou uma parte desses elementos, eu resolvi extrapolar da questão dos contos de fadas, porque pode se extrapolar mesmo. Então, muitos desses livros não necessariamente são recontos de contos de fadas. Dentro de contos de fadas, uma coisa que eu achei muito interessante é que grande parte dos recontos eles têm a ver com a Bela e a Fera. Talvez pela possibilidade de histórias a partir de uma quebra de maldição, de algum protagonista que precise ser resgatado dessa maldição, de um sequestro, de uma protagonista que vai salvar alguém, enfim. Ele abre um leque para muitas coisas. Então, o que eu reparei é que dos livros que eu conheço, e grande parte deles são mesmo de fantasia, e se relacionaram, e quando se relacionam a contos de fadas, são A Bela e a Fera. Bom, bora falar dos livros, que é para isso que a gente tá aqui. Eu decidi não falar de Corte de Espinhos e Rosas e nem de Trono de Vidro, porque toda vez que há um vídeo falando sobre recontos, há a menção desses dois. O primeiro, Corte de Espinhos e Rosas, ele tem também um enfoque na Bela e a Fera, e o Trono de Vidro teria alguma coisa a ver com Cinderela, mas pouquíssimos elementos. Então esses dois eu nem vou trazer aqui. O primeiro deles, Sombria e Solitária Maldição, da Brigid Kemmerer, publicado pela Plataforma 21, a gente tem um reconto de A Bela e a Fera. Eu vou ler esse livro no mês de maio, já está na minha TBR do mês de maio, e é uma trilogia, mas os outros dois livros ainda não foram publicados no Brasil. Outra indicação é O Barqueiro, da Claire McFall, publicado pela Globo Out. Aqui a gente tem uma série, mas por enquanto só o primeiro livro foi publicado. Eu acho que ele não teve uma boa recepção, e aqui a gente vai tratar do mito grego de Caronte, que é aquele barqueiro que levava as almas através do rio Estige para chegarem até o reino de Hades. E é uma história jovem, mas ainda não ouvi falar das continuações. Outra indicação, A Chama de Ember, da Colleen Hooke, publicado pela editora Arqueiro. Aqui a gente tem uma história que se baseia na mitologia de Halloween. É uma história, um livro único, então fácil, é uma dica boa para quem não gosta muito de esperar por outros livros. Então é um livro único, uma leitura rápida, jovem, tem alguns elementos bem diferentes também relacionados ao Halloween. A gente tem, por exemplo, a presença de vampiros, mas o grande personagem aqui é uma bruxinha e o Lanterna, que vai tomar conta da cidade onde essa bruxinha mora. Garotas de Neve e Vidro, também publicado pela Plataforma 21, da Melissa Bachardost. Aqui a gente tem um reconto da história da Branca de Neve. Eu gostei muito, é uma história também em volume único. Gostei muito porque há uma visão bem diferente em cima das personagens femininas. Então essas protagonistas, elas vão ter de decidir se o papel de inimigas é o que elas querem para a vida delas. Eu gostei muito, volume único, uma ótima indicação. Wicked, publicado pela editora Leia, do Gregory Maguire, e aqui a gente tem um reconto da história do Mágico de Oz. Na verdade, nós temos um reconto da Bruxa Má do Oeste. Então a gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa personagem antes dos acontecimentos de O Mágico de Oz, e a gente tem uma história adulta, uma história com tramas políticas, uma história de uma personagem em busca dos seus ideais e que luta por esses ideais, que vai se tornar a Bruxa Má do Oeste. É uma história que tem continuação, descobri recentemente, mas eu não ouvi falar mais nada disso até então. E esse aqui é um livro que eu não li, está na lista, no meu projeto 50 antes dos 50.
Agora um reconto baseado na história de A Pequena Sereia, A Bruxa do Mar, da Sarah Henning, publicado pela HarperCollins. Essa minha edição veio na malinha do Turista Literário. E aqui a gente também tem uma história que é anterior à Pequena Sereia. Então a gente vai conhecer um pouquinho da história da Úrsula. Quem foi essa personagem e por que ela se tornou a Úrsula, que a gente vai conhecer lá nas histórias da Pequena Sereia. Também é um livro que tem continuação, também não sei, não ouvi falar dessa continuação, se ela vai ser publicada ou não. Mais uma indicação, agora uma duologia, A Fúria Aurora, da René Adier, publicada pela Globo Alt. É uma história que vai se basear nas Mil e Uma Noites, porque aqui a gente tem tanto a Sherazade quanto o Khalid, da história das Mil e Uma Noites, mas a gente tem alguns toques aqui de Bela e a Fera, porque parece que esse sultão, ele talvez tenha uma maldição por trás aí de toda a sua maldade. Eu não li, ele está na minha lista de leituras agora do mês de abril, espero trazer em breve as minhas considerações sobre a duologia. Esse é um reconto que eu adorei, A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, publicado pela Plataforma 21, da Kirsten White. Ela é uma autora que tem trabalhado um pouquinho com essa questão de recontos, não só de histórias fictícias como reais. Eu já comentei e li recentemente Frankenstein, da Mary Shelley, e entendo a importância da obra, mas eu gostei muito mais desse reconto. Talvez porque aqui a gente tem a visão de uma personagem feminina. E foi um reconto, assim, belíssimo. Indico muito o volume único. Também da Kirsten White, A Farsa de Guinevere, publicado pela Plataforma 21, aqui a gente tem um reconto das lendas arturianas. Então a gente vai ver o Rei Arthur, a gente vai ver Lancelot, quase que eu dou spoiler. A gente vai encontrar uma Guinevere muito diferente, que não é a Guinevere. É o primeiro livro, é uma trilogia, os outros livros ainda não foram publicados, mas para quem gosta de lenda arturiana, é uma visão bem diferente, bem interessante. Eu sou fã da Kirsten White, dá para perceber. Então, Caçadora, agora a gente tem um reconto de uma série que foi Buffy a Caça-Vampiros, uma série que fez muito sucesso na década de 90, se não me engano. Eu era fã da série e aqui a gente tem então uma história baseada, é como se fosse a série, ela finaliza e esse livro ele se passa depois dos acontecimentos da série. Então a gente tem uma personagem que vai ser a escolhida, a única que vai dar seguimento ao que a Buffy fazia, que era caçar vampiros. É uma duologia, o segundo acabou de ser publicado, acho que é uma duologia, mas eu ainda não li o primeiro livro. Agora uma história baseada em A Odisseia, de Homero. Então a gente tem Circe, da Madeleine Miller, publicado pela Planeta Minotauro. A história da feiticeira Circe. Ela foi banida por Zeus, é filha de um deus e de uma ninfa, né? Ela é filha do Hélio e da Perseis. Ela é banida para uma ilha. E a gente vai ver essa personagem que aparece muito pouco na Odisseia, mas a gente vai entender um pouquinho mais essa personagem, né? É uma busca pelo seu próprio caminho. E é um volume único. Tiger Lily, publicado pela Morro Branco, da George Lynn Anderson. Aqui a gente vai ter uma história baseada em Peter Pan. Então ela é um prelúdio de Peter Pan, na verdade. Então é quando a gente tem a Tiger Lily, que é uma personagem interessante porque ela vai se apaixonar pelo Peter Pan antes da Sininho. E é uma personagem que vai lutar contra preconceitos, contra machismo. E é interessante que a gente tem nessa história um personagem de gênero fluido. Então achei isso bem diferente e mais uma indicação bem rapidinha de ler, são 300 páginas, para quem gosta de Peter Pan. Aqui a gente tem um conjunto de histórias de contos de fadas. Então a Escola do Bem e do Mal, por enquanto são 5 livros, o 5º livro acabou de ser publicado. Essa história vai virar uma série da Netflix, é do Soman Shainani, publicado pela editora Gutenberg, e a gente tem uma escola que vai formar alunos que serão príncipes, princesas, ou bruxas, ou bruxos. Enfim, ela vai formar os vilões e aqueles personagens que a princípio são os únicos a terem direito de um final feliz. Divertidíssimo, já li o primeiro, o segundo e o terceiro, acabei de ler o terceiro. Faltam então por enquanto o quarto e o quinto, eu não sei se ela finaliza no 5º livro, mas já encontrei com a Cinderela, com a Chapeuzinho Vermelho, com Guinevere. São histórias muito com o Lobo Mau, são histórias muito divertidas, jovem, como eu.
É uma trilogia que depois saiu um terceiro livro, o livro 3.5, O Lado Mais Sombrio, da A.J. Howard, publicado pela Novo Século. A gente tem uma história que se passa pós os acontecimentos de Alice. Então, O Lado Mais Sombrio, Atrás do Espelho, Qualquer Outro Lugar e Sussurros do País das Maravilhas. Ainda não li, mas é uma série que é bem elogiada. Todo mundo que eu conheço que leu gostou muito. Da Colleen Oakes, Rainha de Copas, publicado pelo Universo dos Livros. Se não me engano, é uma duologia, eu não tenho o segundo livro. Mais uma história baseada em Alice no País das Maravilhas, mas com enfoque na Rainha de Copas. Ainda não li também. E aproveitando o gancho, Sem Coração, da Marissa Meyer, uma publicação da editora Rocco. Aqui também a gente tem um enfoque na Rainha de Copas, nessa personagem que desperta muito encantamento, porque é uma rainha louca. E aqui a gente vai ter a juventude dessa personagem, a gente vai ver alguns personagens que aparecem lá em Alice e vai ver o desenvolvimento da rainha. Eu gosto muito da escrita da Marissa Meyer, ela escreveu de uma forma que eu cheguei a suspirar por um final que seria diferente, porque a gente já imagina que não possa ser um final feliz, né? Afinal de contas, ela se tornou aquela rainha louca, mas eu gostei muito de Sem Coração, gostei da forma como ela conduziu a história e gostei de como ela trouxe alguns personagens que a gente encontra em Alice no País das Maravilhas. E também da Marissa Meyer é a série Crônicas Lunares. Então a gente tem o primeiro deles, Cinder, que é baseado na Cinderela. Nossa protagonista é uma ciborgue e gostei muito. É uma história que é contínua, apesar de serem personagens diferentes. O segundo é Scarlet, baseado no conto de Chapeuzinho Vermelho, Cress, que é baseado na história de Rapunzel. Eu achei uma das mais fofas. E o Winter, que é baseado na história de Branca de Neve. A Winter é uma princesa negra e que tem uma história muito diferente. Eu achei a mais diferente de todas elas. A gente suspira, a gente fica meio incomodado com ela às vezes, porque parece que ela é muito perdida em sua história, mas depois a gente entende melhor esse personagem e ela é fantástica. E depois nós temos Levana, é a história da rainha, é a rainha que é a vilã de todas essas histórias, e a gente vai entender um pouquinho mais desse personagem. A gente adora quando a gente encontra uma certa redenção dos nossos vilões, né? A gente gosta, eu gosto de ver quando, não que se justifique as ações deles, mas a gente entender por que eles tomam aquelas ações. Então leio muitas histórias em que isso acontece ou aparece de alguma forma. Levana veio para isso. E saiu recentemente Star Above, eu acho que são histórias desse universo das Crônicas Lunares, ainda não tenho. E uma história relativamente despretensiosa é da saga Encantadas. Nós temos 3 livros. O primeiro deles é Veneno, que é baseado no conto da Branca de Neve. Depois a gente tem Feitiço, que é uma história baseada no conto da Cinderela. E por fim, Poder, que é baseado no conto da Bela Adormecida. São livros em ordem, mas que não é necessário ler em ordem, porque o final do terceiro livro remete ao início do primeiro. Eu gosto de ler na ordem, eu achei que ficou mais fácil assim. Mas é interessante quando a gente chega ao final, que ele fecha o ciclo do início dos acontecimentos da primeira história, que é Veneno. Gostei bastante, como eu falei, eu tenho essa edição, ela é uma edição econômica, né? Não tem orelha, não sei se tem outra edição dessas histórias. Elas têm um pinguinho aí de sensualidade, mas nada que incomode, então é uma história adulta. Eu gostei muito da forma como a autora trouxe essas histórias. São da Sarah Pinborough, publicados pela editora Gente. Então fica aí a dica de uma trilogia bem rapidinha de ler. Saindo da fantasia, agora uma série que é Rastro de Sangue, publicado pela Dark Side, da Kerry Maniscalco. A gente tem uma personagem que vai se encontrar ao longo de 4 livros com alguns personagens que foram alguns deles de história real, outros de histórias fictícias. Então, primeiro a gente tem a Audrey, que é a personagem feminina se encontrando com Jack o Estripador. O segundo, que eu ainda não li, é Príncipe Drácula. O terceiro, que já foi publicado também no Brasil, é Houdini. E o quarto, que é o final, a Audrey, acredito que seja, né, a mesma personagem, ela vai se encontrar com o assassino que ficou conhecido como o Diabo da Cidade Branca. Esse quarto livro ainda não foi publicado, mas com certeza a Darkside já trouxe 3 de 4, ela não vai deixar de publicar o último. Mais um thriller jovem, um suspense jovem, agora uma história baseada nas histórias de Sherlock Holmes.
Então, Estudo em Charlotte, da Brittany Cavallaro, publicado pela editora Rocco. A gente tem aqui os descendentes do Sherlock Holmes e do Dr. Watson que vão se encontrar. Então, a Charlotte Holmes e o James Watson. E é uma história jovem, mas muito divertida. Para quem é fã de Sherlock, vai encontrar muita coisa da personalidade ou da própria história. Esse primeiro é baseado em Um Estudo em Vermelho. E a gente tem o segundo livro, que é O Desgosto de August, que a gente tem um pouquinho mais da família Moriarty. Se a família do Holmes e a família do Watson foram reais, por que não os Moriarty, né? Então aqui a gente tem um pouquinho mais dessa outra família. Foi a última publicação dessa série, são 4, se não me engano, e eu espero que a Rocco traga em breve a continuação, porque para quem é fã de Sherlock ou para quem gosta de suspenses policiais, é uma ótima dica. Eu trouxe poucos romances contemporâneos, porque é um gênero que eu leio menos, muito menos, né? Mas eu não podia deixar de falar de Beleza Perdida. É uma publicação da Verus Editora, da Amy Herman, e é uma história baseada em A Bela e a Fera. E é uma história jovem, mas uma história com elementos aí bem fortes, né? Então ela vai falar de amadurecimento, de perdão. Eu gostei muito desse livro. E o último que eu vou trazer são essas histórias da Eloisa James, que ela vai basear cada um dos livros num conto de fadas. Eu não tenho o primeiro, porque ele estava em falta, a Arqueiro relançou recentemente, então nós temos, eu não lembro a ordem, mas eu acho que é exatamente essa. Esse aqui é o livro 2, esse Duque é Meu, que é baseado na história da princesa Ervilha. O livro 3, que é a Duquesa Feia, na história do Patinho Feio. Depois a gente tem Um Beijo à Meia-Noite, evidentemente baseado na história de Cinderela. E A Torre do Amor, que vai se basear em Rapunzel. Espero ter em breve o primeiro livro, e acho que ele é baseado no conto de fadas da Bela e a Fera. E uma história que eu ainda não li, Não Esqueças, da Babi Assete, então uma publicação nacional da Verus Editora, e eu já ouvi falar que aqui a gente tem elementos de A Bela e a Fera também. Então foi isso, esses foram os livros de recontos que eu tenho aqui nas minhas estantes, né? Não tenho muito mais que isso. Com certeza esse deve ser um mundo muito amplo, porque acredito que muitos autores têm vontade de, baseado nas suas histórias prediletas, de criar uma história diferente, né? Acho que todo mundo tem essa vontade, principalmente aqueles que tiveram finais que não foram aqueles que aqueceram o coração da gente. Agradeço a sugestão, espero que vocês continuem deixando sugestões de novos vídeos. E eu peço, se é novo por aqui, eu já vi que 70% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas no canal, então se inscreve, isso não vai te custar nada e me ajuda bastante, claro. Também curta, compartilhe, envie esse vídeo para aquelas pessoas que gostam de ler, também é uma outra forma de ajudar. Vou deixar o link de compra, não sei se vão caber de todos esses livros aqui embaixo, mas se você tiver interesse em comprar algum livro e se puder utilizar o meu link de compras, eu agradeço bastante. Também deixo todas as minhas redes sociais aqui na caixa de descrição. Muito obrigada por ter chegado até o final, até o próximo vídeo, um grande abraço.